Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, obrigado pela audiência. Estamos aqui nos estúdios da TV Cantareira e hoje vamos conversar com Emerson Cavadas, ele que é o presidente da Associação das Autoescolas, e na sequência a ex-secretária de Trabalho daqui da cidade de Guarulhos, Maria Helena Gonçalves, que agora está como vereadora do PT. Ela que já fez um trabalho muito longo na Câmara Municipal e volta agora por um espaço de tempo. Ela que está, se eu não me engano, na terceira suplência do Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar com ela no segundo bloco do Tribuna Livre. Bom, mas nesse momento vamos conversar com Emerson Cavadas, ele que é formado em Engenharia de Produção pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI. Trabalhou em empresas multinacionais como Camis do Brasil, Ford, Skol, entre outras, atuando paralelamente em autoescolas e cursos preparatórios. Hoje, ele é o presidente da Associação das Autoescolas de Guarulhos e vamos conversar com ele sobre esse mundo aí na cidade de Guarulhos, que engloba cerca de 100 autoescolas. Boa noite, Emerson Cavadas. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite aos nossos telespectadores e principalmente aos nossos internautas que vêm nos acompanhando aí pelas redes sociais. É verdade, redes sociais que está sempre nos acompanhando de perto. Eu queria até agradecer porque essa semana, depois de uns 15 dias que a gente já está colocando as imagens do programa no YouTube, já passamos dos 1.000 acessos. Para nós e para os termos de Guarulhos, achamos bastante interessante. Emerson, falando em autoescola aqui, nós tivemos aí um aumento significativo para as pessoas que tiram Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Me explica como é que foi essa questão dessa majoração, que foi significativa, não foi? Roberto, é verdade. Nós tivemos um ajuste aí de preços com relação à categoria toda, com relação à pessoa que está tirando a sua habilitação, ou até mesmo aquela que está trocando de categoria, tivemos que fazer um ajuste de preços por uma série de coisas que vem acontecendo com a própria categoria nossa. Isso já vinha se passando desde o ano passado, uma série de coisas que aconteceram entre troca de veículos, troca de frotas, alterações na legislação, e tudo isso a gente vinha segurando os valores para o nosso consumidor que vem lá tirar a habilitação com a gente. Só que chegou um dado momento que a empresa acaba não suportando esses custos e acaba tendo que repassar esses custos para o consumidor final. E infelizmente chegamos agora em março, tivemos mais algumas alterações na nossa categoria e tivemos que repassar esses custos para as pessoas. Tivemos aí um aumento de praticamente uns 30%. Quanto se gastava e quanto agora o cidadão vai gastar para tirar a CNH, Emerson? Vamos colocar aí, mais ou menos há um mês atrás, você conseguia tirar uma habilitação em torno aí de uns R$700. Hoje, você não vai conseguir tirar uma habilitação por pelo menos uns R$1.000. Esse seria o valor inicial para você estar tirando uma habilitação. R$1.000 não é um pouco salgado ou o preço é isso mesmo? Para onde vai esse dinheiro? Como é que se divide esses R$1.000? Vai para a autoescola, vai para o governo? Para quem vai esses R$1.000? Na verdade, quando eu falo assim, esse valor R$1.000, né, não é que é um valor da autoescola, não é isso. Eu estou dizendo um valor total que se gasta num processo de habilitação. Então, nesse processo de habilitação, como eu digo, não é a mesma coisa que você tirar um RG. Você vai lá no Poupa Tempo, tira um RG e leva embora. Não, você tem um processo para você tirar a habilitação. Tem uma série de fases que você tem que passar. Você tem que passar por exame médico, você tem que passar por um exame psicotécnico, você tem que passar por um curso preparatório, um curso teórico, com um professor, fazer provas. E ainda tem as aulas práticas que a pessoa precisa fazer, que é as aulas do carro. Então, esses carros, essa frota toda, tudo isso está englobado. E sem contar todos os funcionários, etc., que uma estrutura que você precisa para manter isso, né? Quer dizer, você paga autoescola, você paga médico, você paga... Ele vai acabar gastando no final R$1.000, mas é um processo que dura quanto tempo em média, Emerson? Exatamente, quando eu digo o valor que ele está dividido entre todo esse processo aí.
Com relação ao prazo, hoje, para se tirar uma habilitação, até mesmo para a gente ter uma ideia, vai no mínimo aí uns 90 dias para você conseguir tirar uma habilitação. Só que, lógico, esses 90 dias vai depender muito do tempo disponível que a pessoa tem. Que é o que acontece normalmente, que a pessoa chega lá, eu estou com pressa, eu preciso tirar uma carta rápido, tudo. Então a gente tenta ajudar a pessoa para tirar essa habilitação, mas aí a hora que você percebe o que? A pessoa começa, mas eu só posso de sábado, ou eu só posso de terça-feira, 8 horas da manhã. Então o que acontece? Quando você começa a colocar limitações no seu tempo, a habilitação acaba esticando o prazo também. Tanto é que hoje você tem vamos dizer, validade de um processo de habilitação, ele vale pelo período de 12 meses. Então, a partir do momento que você iniciou o seu processo de habilitação, você tem 12 meses para terminá-lo. Porque se você não terminá-lo em 12 meses, o próprio sistema do Detran exclui o processo. E tudo aquilo que você fez, você perdeu. Você tem que iniciar novamente. O Emerson me diz o seguinte, hoje nós temos bons motoristas, as autoescolas estão fazendo esse trabalho direitinho, porque nós temos muitos acidentes, né? Não só em Guarulhos, mas isso é uma deficiência. Como é que pode ser isso melhorado? Como é que a associação que você preside pode tentar melhorar essa questão, ou independe da autoescola? Não, na verdade, a autoescola, ela tem uma grande participação nisso, até mesmo porque a autoescola, tanto é que hoje, né, nem mesmo existe mais esse nome autoescola, é que continua porque é uma referência, mas o nome mesmo hoje é um centro de formação de condutores. Por quê? A autoescola, ela tem o objetivo hoje de formar condutores, é uma formação. Vamos colocar aí, antes do novo Código de Trânsito, vamos colocar isso a 15 anos atrás, não precisamos ir muito longe não, vamos colocar 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, como é que a pessoa tirava uma habilitação? Ela ia numa autoescola, pegava um livrinho com 20 questões, fazia uma prova que dessas 20 questões caíam 10, eram exatamente as mesmas questões, não tinha diferença nenhuma não. Ele fazia uma aula de trânsito, uma aula de volante, fazia o exame, passava, ele pegava uma habilitação na mão. Era um processo que durava aí no máximo uma semana ou 10 dias, não durava mais que isso. E com o novo Código de Trânsito houve uma série de alterações. Você agora tem aulas teóricas obrigatórias, aulas práticas obrigatórias, a própria estrutura da prova mudou, teve toda uma mudança, justamente para quê? Para que você tenha uma formação do condutor. Só que é lógico, isso demora uma geração para ser trocada. A gente não tem como simplesmente mudou o Código de Trânsito e vamos começar a mudar o trânsito a partir de hoje. Tudo isso tem uma formação, tem uma geração que precisa ser trocada com essa nova formação de habilitação. Diz o seguinte, Emerson, você estava falando sobre essa questão dos motoristas hoje que tem uma nova postura. Como é que você vê a questão da lei seca? Você acha que isso tem sido passado para os instrutores também, ou não? Ou você acha que já do jeito que foi colocado, principalmente nos últimos tempos, de que a pessoa não é obrigada a fazer os exames, é uma lei morta? Como é que você vê essa questão? Pelo contrário, Roberto, é um assunto bem interessante até mesmo para o nosso telespectador que está lá assistindo, e tem muita história acontecendo, principalmente na internet, nas redes sociais, e fala-se muito, só que se conhece muito pouco do assunto. Então, vou colocar para vocês o que está acontecendo hoje, não é nem em Guarulhos, nem em São Paulo, mas o que está se acontecendo em Brasília, porque nós temos acompanhado de perto em Brasília, onde nós temos lá o CONTRAN e o DENATRAN, que são os órgãos que regulamentam essas normas, e a gente tem acompanhado e tendo essas informações, tanto que eu recebi informação, foi essa semana mesmo, do que está acontecendo. Então, o que seria essa lei seca? A lei seca ela está praticamente pronta, está praticamente já formada, ela está só aguardando uma questão política para ser colocada, uma questão de votação, onde tem que ser feito todo um consenso em cima dessa nova legislação, para que ela seja publicada e ela comece a valer efetivamente. Então, como que ela está sendo colocada? Porque havia essa questão de que a pessoa, quando faz o bafômetro, ela está se produzindo uma prova contra si mesma, e isso juridicamente não pode. Então.
Então, o que vai ser colocado? Vai ser colocado o quê? A pessoa que for parada, né, parou com o veículo e houver alguma divergência onde que ela pode estar alcoolizada ou não, o agente de trânsito que vai ter a autoridade de colocar ele como se ele está alcoolizado ou não. Então, vai ser a palavra do agente de trânsito que vai valer se ele está alcoolizado ou não. Ah, mas eu não fiz exame? Não fiz exame nenhum. Então, vamos inverter a prova. Ou seja, você não está alcoolizado? Não. Então, faz o bafômetro para provar que você não está alcoolizado. Então, vai ser a inversa da prova. Então, você irá fazer o bafômetro não para ser acusado, mas sim para ser inocentado da questão. Tudo que é feito para tentar diminuir a quantidade de acidentes e de mortes no trânsito é válido, né? Vale lembrar que no Brasil o que morre de gente em trânsito é muito maior do que muitas guerras que acontecem pelo mundo, não é verdade, Emerson? Sim, é verdade, Roberto. Com relação às mortes no trânsito, são bastante, principalmente em feriados, né, onde se junta álcool e bebida, isso acaba complicando mais ainda, mas temos alguns dados interessantes. Eu até peguei o dado de ontem, nós tivemos uma comparação entre 2010, 2011 e 2012, apesar que 2012 foi só alguns feriados que nós tivemos, que no caso é entre Carnaval e Semana Santa, e houve uma redução. Não vou dizer uma redução significativa, mas houve uma redução. Então, a partir do momento que há uma redução, quer dizer que todo esse trabalho, todo esse esforço de conscientização, de como que tem que ser feito, o que não pode, quais são as regras, né, dos direitos, das obrigações das pessoas, então isso está surgindo efeito, porque houve essa redução. Bom, eu queria falar também sobre o Ciretran. Ciretran que deve estar mudando aí nos próximos dias, nos próximos meses, de endereço. Ciretran que fica ali na Luiz Facini e está indo para o Parque Secap, é isso, Emerson? O que significa isso para a categoria? Olha, Roberto, não só para a categoria, mas para o próprio cidadão, né, que ele é atendido na Ciretran. Hoje o prédio da Ciretran é um prédio muito acanhado para o tamanho da cidade. Porque, queira ou não, hoje a cidade de Guarulhos é a maior Ciretran do estado de São Paulo. Então, uma Ciretran do tamanho dela, onde tem um atendimento de praticamente 4 a 5 mil pessoas só da parte de habilitação, de 4 a 5 mil pessoas por mês. Chegamos a fazer 1.000 exames por semana. Então, uma Ciretran que tem um porte desse tamanho, ficar num prédio da Luiz Facini, não com relação à localização, porque a localização é boa, mas o prédio em si é um prédio muito acanhado, onde você não tem espaço, você não consegue mais crescer, você não consegue atender ao público. Não só ao público, mas nós também, como categoria, também não conseguimos mais ser atendido ali de uma maneira efetiva. Então, com todas essas mudanças que estão tendo de secretaria, de gestão, essa coisa toda do Detran em si, foi-se colocado que a Ciretran de Guarulhos vai ser transferida para dentro do poupa-tempo. Dentro do poupa-tempo vai ser feita uma readequação dentro do poupa-tempo, onde a Ciretran será alocada lá dentro. E todos os serviços que são feitos hoje na Ciretran serão feitos dentro do poupa-tempo. Vai ser bom, para quem não conhece ali, existe um espaço único. Mas agora se dividiu. De um lado vai ficar o varejão do Parque Secap, né? E de um outro, o espaço vai ficar a Ciretran. De um lado vai ficar o terminal, né? O terminal urbano, e do outro lado vai ficar a Ciretran. E o varejão é isso? Vai ficar naquele espaço do lado direito, mais para o lado da Via Dutra, é isso, Emerson? Aquele espaço ali do varejão, entre o terminal novo e o varejão, ali é a parte da vistoria da Ciretran. Perfeito. Onde fazem as vistorias dos veículos, onde você faz o emplacamento. Quando você compra um carro novo, você precisa pôr a placa no carro, fica lá no varejão, que foi também vamos colocar assim, foi uma vitória da Ciretran de ter conseguido ir para lá, porque até não precisamos ir muito tempo atrás, não, até há 7, 8 anos atrás, esse emplacamento era feito na rua, aqui na travessinha da rua Luiz Facini, não se tinha um local para se fazer isso.
E, na época, a Ciretran, juntamente com a prefeitura, fizeram um convênio e acabaram cedendo esse espaço lá no Varejão para fazer esse tipo de serviço lá. Mas peraí, não entendi. Então vai ser construído um prédio ali, é isso? Não, a Ciretran vai para dentro do poupa-tempo. Ah, perfeito. Desculpa, no poupa-tempo. Tá, perfeito. Bom, nos últimos 5 minutos finais, aqui eu queria falar sobre a database dos funcionários, né, da categoria, né, que tá aí, tá já uma discussão muito forte, não é isso? Essa questão já vem vindo já desde o começo do ano, desde janeiro, e a gente tem que fazer essa manutenção todos os meses. E foi também um dos motivos que acabou gerando esse vamos colocar esse aumento aí nos valores, quando nós tivemos que fazer esse ajuste. Até mesmo porque o que aconteceu? Tivemos que mudar algumas regras com relação à contratação de funcionários. Dentro de uma autoescola, você tem toda uma estrutura montada entre professores, instrutores, diretores, e toda essa estrutura, você tinha uma regra antes. A regra que eu digo você tinha lá os instrutores contratados, registrados, tudo bonitinho, e você tinha os diretores que eram feito um contrato com eles, onde eles faziam uma prestação de serviço para você. Só que houve uma alteração dessa regra, onde agora os diretores, instrutores, ou seja, todos, sem exceção, eles têm que serem registrados. E quando você fala em registro hoje, você fala em custo. Porque registrar um funcionário hoje é custo. E não é um custo pequeno, é um custo relativamente grande. Para todo mundo que sabe, hoje você contratar um funcionário, você vai pagar praticamente quase que 2, porque só de encargos, impostos, etc., dá 1,5 mais ou menos. Então, tudo isso nós tivemos que colocar no papel para a gente conseguir fechar essa conta, para que a gente conseguisse prestar um serviço de qualidade para o usuário que está lá na ponta. E mesmo assim, Roberto, ainda continuamos com um dos melhores preços do estado de São Paulo. Você pega no interior aí hoje, vamos pegar lá São José dos Campos, Campinas, Sorocaba. O preço de uma habilitação hoje nessas cidades não é menos que R$ 1.300 a R$ 1.400. Então, Guarulhos, ela ajustou, mas ela não chegou a patamares do estado de São Paulo. Ela continua ainda num patamar menor, mas ela vai ter que se adequar ainda para chegar nesses patamares, porque os mil reais que, vamos dizer, que a média aí que o pessoal tá cobrando, ele vai acabar tendo uma variação ainda. Então, por enquanto, está nesse valor. Bom, nós estamos nos minutos finais. O Emerson, que nasceu aqui, é guarulhense, né, Emerson? Você é guarulhense aqui. Guarulhense, nasci na Santa Casa. Nos últimos 2 minutos finais aqui, o trânsito da cidade cresceu muito nos últimos tempos, não é isso, Emerson? Faz uma avaliação rápida aí, principalmente na região mais central. Você que cresceu ali andando pelas ruas Dom Pedro, 7 de Setembro, Nilo Peçanha, Máximo Gonçalves. Roberto, isso pelo fato da gente estar no ramo, a gente convive com isso todos os dias, o pessoal pergunta muito na rua, rede social, o pessoal pergunta bastante, e-mails. O que acontece? Me preocupa muito essa questão urbana que nós temos hoje, essa nossa explosão imobiliária que nós tivemos na cidade. A quantidade de prédios que estão saindo, empreendimentos, e tudo isso nos preocupa se teve essa adaptação viária para que tudo isso aconteça. Eu espero que os nossos dirigentes, os nossos gestores dessa parte estejam preocupados com isso, para que nós não tenhamos uma surpresa no futuro onde que a gente acabe não conseguindo mais transitar na cidade. Emerson, obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedora, você é sempre muito simpático, quando a gente convida você, você sempre vem aqui. Obrigado, Emerson, e espero contar com você mais vezes, assim que o pessoal começar a perguntar mais sobre essas questões do trânsito, vou chamar você. Roberto, eu quero agradecer a você, principalmente, pelo convite, aos nossos telespectadores, aos internautas que vêm nos acompanhando aí pela internet, redes sociais, e colocar à disposição o site da associação, que pode ser acessado pela internet, onde você pode esclarecer algumas dúvidas, questões, enfim. acegguarulhos.com.br. Lá no site nós vamos ter várias informações, a gente está até passando por uma reestruturação agora,
inclusive das autoescolas que são credenciadas pelo Detran, onde você pode consultar se essa autoescola que você está usando, se ela é credenciada, se não é, se está toda legalizada, se não está. Então você pode estar entrando lá e consultando tudo isso. Bom, e essa entrevista logo amanhã à noite já deve estar no ar no YouTube, YouTube/Tribuna Livre 1. Acesse. Vamos para um rápido intervalo e na sequência a vereadora a professora Maria Helena Gonçalves. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 1 vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre de volta aos estúdios da TV Cantareira. Você pode acessar esse programa, essas entrevistas pela internet. Nós temos nosso Facebook, Roberto Samuel, e também no Twitter, @RobertoSamuel10 e também no YouTube. A partir de amanhã, essa entrevista já vai estar acessível no nosso canal YouTube/Tribuna Livre 1. Bom, estamos recebendo aqui a ex-secretária do Trabalho e atual vereadora do PT aqui na cidade de Guarulhos, professora Maria Helena Gonçalves. Boa noite, professora. Boa noite, Roberto. Bom, quero agradecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando aqui via internet também. O Gilberto Ramiro, ele manda saudações para a senhora.
Eu agradeço. Eu conheço o Gilberto. Bom, e trabalha na secretaria. Ah, é? Sim. Bom, também quero mandar um abraço para a dona Preta, ela que veio da cidade de Tupã e está visitando a cidade aqui, está nos assistindo também. Bom, a Secretaria do Trabalho, eu me lembro que há um tempo atrás, ela não tinha muito a função que ela tem hoje. Eu queria que a vereadora, né, agora a vereadora, me explicasse como é que foi essa transformação e o que é exatamente a Secretaria hoje. Como é que começou essa transformação, como é que ela nasceu, Maria Helena, e agora como é que ela está? Na verdade, desde 2001, quando começou o primeiro governo Eloy, já houve uma série de ações direcionadas para atender as pessoas desempregadas, né? O programa Oportunidade ao Jovem, que atende a jovens de 16 a 21 anos, foi criado nessa época por uma lei municipal, em 2001. Também o programa Bolsa Auxílio ao Desempregado, que atende pessoas adultas também em situação muito difícil, lhe dá uma ajudinha de custo. Enfim, vários programas. O CTMO, que já existia antes também. Agora, alguns programas foram criados depois, mas como o CIET, por exemplo, né, que é esse serviço público de intermediação de mão de obra, que é feito em parceria com o Ministério do Trabalho. Esse serviço passou a ser executado pela Prefeitura a partir de 2006, de abril de 2006. Agora, eu diria que as principais mudanças que aconteceram a partir de 2005, quando eu assumi a Secretaria do Trabalho, elas foram no sentido de articular os programas, né, de trabalhar os programas de forma articulada, de modo que vários programas sejam direcionados para a mesma pessoa, para que isso facilite, crie melhores condições para que a pessoa consiga a vaga no trabalho, que afinal de contas é o objetivo, né? Então, e também eu acho que o cuidado que nós passamos a ter, né, com a parte pedagógica, com os planos de aula, com as revisões de curso, com as avaliações, né, essa foi uma área na qual a gente investiu muito, aliás, eu sou professora, né, então dá para entender por quê, né, porque às vezes as pessoas pensam que a formação profissional, ela é uma coisa assim que dispensa o pedagógico, dispensa a didática, né, dispensa conhecimentos gerais também, e não é esse o nosso olhar lá, né, na secretaria, continua sendo. Vocês, na verdade, estão qualificando mão de obra. Qualificando a mão de obra. Era isso. Exatamente, né, porque não basta as pessoas saberem executar, terem uma habilidade específica, mas é preciso elas saberem trabalhar, né, saberem que mundo que é esse do trabalho, conhecerem os códigos do mundo do trabalho, né, e poder se situar diante disso. É o que a gente espera com os nossos cursos, por isso que a gente investe bastante na formação geral, embora sejam cursos de curta duração, né? São cursos de formação profissional inicial, que duram 2 meses, 160 horas, né? Todos os cursos da Prefeitura, né? Os cursos do CTMO, mas eles também têm esse cuidado de em relação a uma visão geral do mundo do trabalho, em relação a conhecimentos gerais, em relação a estimular a elevação de escolaridade, porque essa é uma exigência muito grande do mundo do trabalho. Vocês, né, conseguem colocar na cabeça do trabalhador que é importante essa qualificação, essa reciclagem quase que diária, contínua? Sim. Eu acho que, e também eu acho que nós temos avançado muito nisso, né? Os professores avançaram muito nessa visão de como trabalhar a formação profissional, né? Que combina a formação específica para as habilidades específicas com a formação geral, né? Então, eu acho que tem avançado bastante nesse sentido, inclusive também de ver essa formação como muito importante para a pessoa conseguir
ingressar no mercado de trabalho, mas que a pessoa, ao mesmo tempo, a pessoa também precisa entender que ela tem que continuar se preparando sempre, né? Que tem que avançar constantemente nos conhecimentos. Não é suficiente apenas um curso, né? Por isso, inclusive, o CTMO já avançou para ter cursos de segundo módulo, porque a pessoa faz 160 horas num curso básico, depois ela pode fazer outras 160 horas, 2 meses, num curso mais avançado naquela área. E ainda assim, ela pode e deve depois continuar ainda em outros níveis, estudando mais, né, se aperfeiçoando mais nessa área e inclusive na escolarização geral também. Quero fazer um registro aqui que foi pelas mãos da professora que a secretaria, na minha opinião, ela pegou essa cara, assim, ela pegou um peso ou pegou uma importância maior. Eu acho que foi na mão da professora Maria Helena. Eu poderia dizer também, né, que a gente procurou uma aproximação muito maior com a realidade do mundo do trabalho em Guarulhos, né? Um relacionamento mais estreito com os empregadores, até no sentido de conhecer melhor as demandas, para a gente poder adequar melhor os cursos também. Não que a gente ache que deva formar o trabalhador exclusivamente para atender o interesse da empresa, mas ele precisa conhecer quais são essas exigências, né, até para poder avançar e além delas em alguns momentos, né, e também o objetivo é se colocar, então, no trabalho, então ele precisa conhecer quais são as exigências do mercado de trabalho e quais são as áreas que o mercado de trabalho está mais solicitando o trabalhador. Eu queria a opinião da senhora com relação eu fui numa cerimônia, a senhora também estava junto, com a Universidade Guarulhos. E a universidade, o professor Antônio Veronese, ele lançou um projeto chamado Engraxate Cidadão. E ele estava me contando que, quando ele contou esse projeto para algumas pessoas, houve muito preconceito, dizendo que ele estava favorecendo um subemprego. Aí eles remodelaram, inclusive agora a pessoa é engraxate, mas tem direito a uma bolsa de estudo na faculdade. Como é que a senhora... Faça uma análise desse projeto. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Eu acho bem interessante, né? Eu acho interessante e principalmente com esse adendo que foi feito ao programa, né? Que oferece bolsa de estudos aos participantes dele, né? Bolsa de estudo na universidade. Então, isso é uma coisa muito importante. Quantas pessoas, né, que gostariam muito e precisariam estudar na universidade, não têm condições para isso, então elas têm condições de ganhar, de ter uma renda com esse trabalho e, ao mesmo tempo, tem a vaga gratuita na universidade, isso é de ouro. Eu acho fantástico. Muito importante. Eu gostei muito dessa também. Ideia. Sim. Quando ele falou que o estudante, a pessoa iria trabalhar, né, ganhar sua renda ali e ter direito a um curso superior, eu achei, olha, sem dúvida, fantástico. Bom, Maria Helena, você fez até uma anotação que eu achei muito interessante aqui, que é o trabalho chamado trabalho por conta própria. Ele cresce e tem ali, inclusive, do microempreendedor individual. E também eu gostaria que você comentasse, tem uma rua na região central ali, me foge o nome da rua, virou um calçadão, que vende artesanato. Vocês também trabalharam essa questão da pessoa montar um próprio negócio? Como é que foi esse processo? Então, principalmente no programa Bolsa Auxílio ao Desempregado, que atende prioritariamente mulheres, né? São mulheres, na maioria dos casos, são pessoas desempregadas há pelo menos um ano, mulheres arrimo de família, né? E, na maioria dos casos, elas têm muito baixa escolaridade e também não têm registro em carteira anterior, então, bastante dificuldade de ingresso no trabalho com carteira assinada, né? Então, essas mulheres, principalmente, elas muitas vezes já fazem antes, já vem fazendo há algum tempo algum trabalho em casa para levantar uma renda, né? E muitas vezes sustentar a família com isso. Então,
estimular esses negócios a ficarem melhores, né? A serem mais bem organizados, né? Para poder render, crescer, render mais, poder crescer, inclusive. Então, esse tem sido um trabalho feito lá com o pessoal do Geração de Renda, lá pela Secretaria do Trabalho, né? E em vários casos tem acontecido de efetivamente esse tipo de trabalho na área de costura, de cozinha, de consertos de roupa, né? Várias áreas em que, até de venda de produtos de beleza ou de outros tipos de produto também. Então, em muitos casos, esse trabalho tem melhorado bastante, né? E uma novidade, né, que é a lei do microempreendedor individual, uma lei federal de 2008, né? Ela veio criar uma condição muito melhor para quem trabalha por conta própria, que é a possibilidade de a pessoa se legalizar, ter o seu negócio legalizado, né? E ao mesmo tempo se incluir na Previdência. Tudo isso com uma despesa mensal de apenas R$ 37,00. Então, é um valor relativamente baixo que a pessoa paga e que com isso ela se torna o seu negócio se torna legal, ela pode emitir nota fiscal, tudo mais, né? Pode comprar na condição de um negócio legal e principalmente se inclui na Previdência, o que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Aí a pessoa pode ter direito a licenças, licença maternidade, licença saúde e também aposentadoria, enfim, os benefícios da Previdência. Bom, estamos conversando com a vereadora Maria Helena Gonçalves, ela que deixou a Secretaria do Trabalho, que está na Câmara Municipal. Bom, o argentino ligou e mandou um abraço para você, Maria Helena. E obrigada. Ele dá parabéns pelo seu trabalho na Secretaria. E ele deseja que você seja reeleita, pois é muito competente para ajudar Guarulhos a melhorar. Palavras do argentino. Obrigada. Obrigada ao argentino. Bom, quero agradecer aqui a audiência do Adriano, que está nos acompanhando aí pela TV Cantareira, canal 8. Bom, Maria Helena, vamos conversar um pouquinho sobre a questão também da importância da Copa que está chegando aí. E também é importante para o guarulhense se preparar, não? Com certeza, né? Então, acho que muitas oportunidades, principalmente na área dos serviços, devem surgir agora, né? Quer dizer, à medida que a gente se aproxima mais de 2014, da Copa de 2014, e aí vem as Olimpíadas, a gente não pode esquecer que nós estamos numa cidade que é a porta de entrada do Brasil, né? Então, com certeza, o aeroporto de Cumbica, ele vai ter um movimento muito aumentado, né? Boa parte dos turistas, das pessoas que vão participar desses eventos, que vão assistir esses eventos, com certeza vão entrar por Guarulhos. Então, eu acho que já vem sendo discutida essa questão, né, na cidade e com certeza muitas oportunidades devem surgir. Eu acho que nós todos, né, poder público, sociedade civil, né, enfim, os formadores de opinião também, todos devemos ficar de olho nessa boa oportunidade que está aí, né, se aproximando já bastante para a nossa cidade, para gerar empregos, para poder colocar ainda um número muito maior de pessoas, né? Embora a gente tenha tido ultimamente um mercado de trabalho bastante promissor, né? Que tem empregado bastante gente, eu acho que temos que pensar em aproveitar ao máximo essas outras oportunidades. Bom, acabei até esquecendo de falar um pouco do mandato da vereadora na Câmara Municipal, né? Já está nos últimos 2 minutos finais desse bloco aqui. Gostaria que você fizesse rapidamente uma avaliação desse projeto aí, que você está com um projeto até, inclusive, de reeleição como vereadora, né? Como é que está esse projeto, como é que está esse trabalho na Câmara, Maria Helena? Então, eu tive a oportunidade agora, né, com uma licença, a licença de um companheiro meu do PT, eu tive a oportunidade de reassumir na condição de suplente que eu sou hoje, né? E aí eu vou tentar aproveitar esse período, que é curto,
para colocar na pauta, para discutir bastante e eventualmente tomar alguma outra medida em relação a esse assunto que muito me interessa, que é o trabalho, né? Porque o trabalho é a condição de dignidade das pessoas, né? Isso é uma coisa que fala muito de perto para mim. Eu me interesso muito por esse tema, né? E acumulei bastante nesses quase 8 anos em que estive na Secretaria do Trabalho. Então, vou aproveitar o período para desenvolver alguma coisa nessa área. Bom, eu prometo convidá-la de novo para a gente falar um pouquinho mais sobre política, né? Ela Sim. que vai ser pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, eu acabei pegando muito mais para a questão do trabalho. Vereadora, obrigado pela presença, espero poder contar em outra oportunidade. Eu que agradeço muito por essa oportunidade. Bom, vamos para o intervalo e, na sequência, uma matéria interessante com uma pessoa também ligada ao PT, Maurício Brinquim, ali no presidente do Sinconverg. É rapidinho. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre de volta aos estúdios da TV Cantareira. Agora você vai assistir uma matéria que eu fiz essa semana aí com o Maurício Brinquinho, ele que é suplente de vereador e presidente do Sindicato dos Condutores de Guarulhos. Vamos à matéria. Vereador, como é que foi esse ano? Foi interessante? Qual a avaliação que você faz? Olá, Roberto. Olá, telespectadores. Foi ótimo, Roberto. Foi ótimo porque é uma nova escola para mim. Eu tenho toda a minha base, é uma base sindical, né? E nesses anos de sindicalismo eu tentei fazer um sindicato mais social, mais voltado não só para os trabalhadores da minha base, mas em geral para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Porque no fundo o problema dos trabalhadores são iguais. Então por isso
quando eu entrei na Câmara, apesar de não ter experiência na Câmara diretamente, eu já tinha uma linha de como seguir, né, e do que fazer. Então eu acho que a Câmara é um aprendizado diferente do que eu tenho, né, mas que dá para fazer muita coisa ainda pelo povo. Vejo também que tem alguns problemas, então você tem muita disputa, às vezes, interna, e que não seria tão necessário o gasto de tempo que se tem para essas disputas, e a gente poderia dar uma atenção um pouco mais ao povo. Bom, Maurício, uma questão que eu gostaria que você discutisse aqui é a vida do munícipe. Porque às vezes a pessoa está na região central, na Câmara, e não sabe, por exemplo, que nós temos ainda muita rua para ser pavimentada, nós temos assim muita coisa que pode ser melhorada. O trabalhador, por exemplo, que pega um ônibus, é um sufoco danado, muito aperto, às vezes ele reclama que a passagem é cara. Como é que um vereador pode melhorar ou contribuir para que a vida do trabalhador seja um pouco menos sofrida, né? Você pensa também nessa questão mais do dia a dia, não? Penso sim, Roberto. O que acontece? Apesar de todo o progresso que Guarulhos teve nos últimos anos, desde 2001 que vem tendo esse progresso, ainda falta muita coisa a ser feita. A cidade é muito grande, então você tem uma estrutura muito boa mais para o centro, mas como você disse, a gente ainda precisa ver um pouco mais ainda para dentro de Guarulhos, né, no interior de Guarulhos. Então, mas eu vejo que todas essas melhorias que estão sendo feitas, principalmente no transporte, né? O transporte teve uma disponibilidade de estrutura, né? O prefeito, ele realmente resolveu mexer nesse setor. É um setor complicado para se mexer. Tudo que você faz no setor de transporte, ele acaba mexendo diretamente com a vida do munícipe, né? E tem um período sempre um pouco mais, um médio período para você se adaptar. Então, hoje com as novas linhas de ônibus, hoje com os novos terminais, é um grande passo. Ainda precisa de alguns ajustes, mas é um grande passo, um passo que nunca foi dado nessa cidade, né? Além disso, questão do saneamento básico, também estão dando esses grandes passos, né? Questão das enchentes, então agora até mesmo no Soberana vai ter tem o piscinão que está sendo feito, tanto no Soberana quanto na Vila Galvão. Eu acho que são passos que a gente tem que estar do lado do prefeito, do lado do administrador da cidade, ajudando para que essas obras em prol dos trabalhadores, em prol dos munícipes, sejam realmente que consigam ter começo, meio e fim. Nós tivemos anos e anos em Guarulhos, né, que existiam obras que eram para nada, Roberto. Então você tem praças que foram criadas, que a gente fica rodando em volta dela. Você teve áreas de Guarulhos que tiveram grandes investimentos e outras áreas não tiveram investimento nenhum. Então, o governo esse mandato, esses últimos mandatos que os governos se preocuparam realmente em fazer obras que fossem ajudar os munícipes. E a Câmara trabalhou em conjunto com isso. Bom, se você fosse destacar um trabalho assim dessa administração, uma coisa mais importante, o que o senhor destacaria de mais importante e que precisa continuar? Olha, Roberto, eu volto no transporte. O transporte como um todo. Bilhete único. O bilhete único hoje acho que é uma das maiores benefícios que tem a população, né? Então, o município hoje consegue ir até o centro de Guarulhos e voltar para sua casa com uma passagem só. Mas eu acho que o transporte como um todo, não só o transporte coletivo. Prioridade tem que ser para o transporte coletivo, não há dúvida. Isso em qualquer grande cidade, para que ela tenha mobilidade, o transporte coletivo tem que ter prioridade. Mas nós ainda precisamos de muito investimento nas vias públicas para ter mais agilidade, porque você tem um transporte hoje de qualidade, ônibus novos, terminais que estão sendo construídos, mas ainda a velocidade dos ônibus ela ainda não é competente para que os veículos possam ficar em casa. Então,
eu tenho para mim que os passos dos transportes estão sendo feitos, é o caminho, mas ainda há muito a que se fazer, principalmente na malha viária de Guarulhos. Bom, agradecer aqui ao Maurício por ter nos recebido aqui no Sindicato dos Condutores de Guarulhos. E também comentar uma coisa importante aqui que aconteceu nos últimos anos, que até pouco tempo atrás, Maurício, eu queria até que você comentasse, que nós tínhamos motorista fazendo a função de cobrador. Isso já foi acertado, né? Motorista é motorista, cobrador é cobrador. Já foi acertado isso, né? No município já, Roberto, no município já. Desde que eu fundei um núcleo, que chama Núcleo Sindical Cidadão, e aí os sindicatos se reuniram para conversar dentro do partido e com o governo para a gente acertar algumas coisas dos trabalhadores. Dentre delas, um dos pontos era a discussão da dupla função. Então, o governo Almeida, o prefeito fez um decreto extinguindo a dupla função nos ônibus municipais, né? Isso teve aí um aumento só de número de empregos de mais de 2.000 cobradores novos no setor. Porém, a gente ainda tem um grande problema com a MTU. Inclusive, eu tenho um projeto dentro da Câmara, que eu já protocolei, que é o fim da dupla função na cidade de Guarulhos. Então, qualquer ônibus que entre na cidade, que tenha ponto final inicial na cidade, deve ter o cobrador. Não pode deixar o motorista dirigir. O motorista cobrar. O motorista dirigir é essencial. O que ocorre? A MTU, ela não atende às nossas reivindicações. E a Câmara, até agora, também não se prontificou em relação ao meu projeto. Dizem que é inconstitucional, mas acho que a gente tem que colocar esse projeto na pauta para a gente fazer o debate com a população. É muito perigoso o motorista dirigir e cobrar. Por quê? O motorista nem sempre fica parado no ponto para poder fazer essa cobrança de passagem. Primeiro, porque ele não aguenta a reclamação dos passageiros. E eles têm razão. O transporte já é lento por causa do trânsito hoje em qualquer grande metrópole. E ainda com o motorista parado, fica mais lento ainda. Os passageiros acabam desistindo de usar o transporte público, né? Além disso, o motorista sai dirigindo, preocupado com o dinheiro, preocupado com a catraca. Se a gente não pode usar celular, se a gente não pode... né? Tem tantas leis já em relação a isso no novo Código de Trânsito Brasileiro. Por que não o motorista se preocupar somente com o trânsito e com os passageiros, com as vidas que ele está carregando? Então esse é um grande problema que a gente tem com a MTU, que eu protocolei um projeto, como eu disse, na Câmara e que eu tenho uma discussão amplamente dentro do sindicato na convenção coletiva. Bom, quero agradecer a audiência, a todos vocês que estão nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook e também pela TV Cantareira. Quero mandar um abraço para a Dona Preta, ela que veio lá de Tupã, ao Leonardo, que está aqui conosco na produção também, a Gisele e a todos. Agradecer ao Emerson Cavadas, ele que eu acabei não citando, mas ele também tem um trabalho forte dentro do partido do PSDB, Partido da Social Democracia, e agradecer a todos. Pedir desculpa para o Maurício Fávero, ele que mandou uma pergunta aqui para a professora Maria Helena, falando sobre melhor qualificação. Não seria necessário melhorar a qualificação no quesito atendimento dos operadores de transporte coletivo, tanto dos ônibus quanto dos micros, e isso ajudaria a imagem da cidade? Infelizmente eu não consegui passar essa mensagem para ela, mas estou aqui registrando sua pergunta. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.